Nunca dei muita importância para ficar sozinho em casa. Meus pais costumavam viajar com frequência por conta do trabalho, e eu já estava acostumado a passar alguns dias só, cuidando das coisas, fazendo minhas próprias refeições e aproveitando o silêncio. Sempre gostei do clima noturno, aquela quietude confortável depois de um dia cheio. As luzes da cidade filtrando pelas frestas da janela, a sensação de estar no meu próprio mundo. Mas naquela noite, tudo parecia um pouco diferente. Não sei dizer se foi o clima, o silêncio mais denso que o habitual, ou algo que estava ali, espreitando, ainda que eu não soubesse. Era sexta-feira, final de semana começando, e eu não tinha planos. Decidi relaxar. Apaguei as luzes, deixei só a TV ligada na sala e me joguei no sofá com um cobertor e um pacote de salgadinhos. O tipo de noite perfeita para esquecer o mundo. Lá fora, a rua estava calma, mais do que o normal até. Nenhum carro passando, nenhum som de risada vindo das casas vizinhas. Só o som baixo da televisão preenchendo o ambiente. Perto das 23h50, me bateu uma fome repentina. Nada demais, só um desejo besta de comer alguma coisa leve antes de dormir. Me levantei preguiçosamente e fui até a cozinha. Abri a geladeira, tirei uma maçã e fui procurar uma faca para cortá-la. Foi nesse momento, exatamente enquanto eu puxava a gaveta de talheres, que ouvi um som seco vindo da sala. Um estalo, como se algo tivesse batido levemente na madeira da porta de entrada. Fiquei imóvel por alguns segundos, ouvindo. A casa toda parecia ter prendido a respiração comigo. Achei que talvez fosse só o vento. Ou quem sabe algum vizinho fechando a própria porta. Mas então ouvi de novo, dessa vez mais alto, mais nítido. Um rangido comprido. Era a porta da sala. Ela rangeu como se alguém tivesse encostado nela do lado de fora. A maçã escorregou da minha mão e caiu na bancada. O som do trinco começou. Primeiro leve, como se estivesse se movendo sozinho com alguma vibração. Mas em poucos segundos, começou a se mexer com violência, girando para frente e para trás, frenético, como se alguém tentasse abrir a porta com força. Congelado, eu observei aquilo por um instante que pareceu uma eternidade. A maçaneta tremia como se estivesse sendo forçada por alguém do lado de fora. Mas o pior de tudo foi perceber que não havia qualquer som de passos ou voz. Nenhum indício humano. Era só a porta. Senti meu coração começar a martelar dentro do peito. Minha respiração ficou curta. Sem pensar duas vezes, puxei da gaveta a faca mais afiada que encontrei. Uma santoku, dessas largas, que quase parecem de açougueiro. Me joguei atrás do sofá, que ficava de costas para a cozinha, e me encolhi ali, com a faca tremendo nas mãos. A TV ainda estava ligada, mas eu já não prestava atenção no que passava. Cada segundo que se passava, o som da maçaneta continuava, girando com violência, fazendo um som metálico que reverberava pela casa inteira. Eu prendia a respiração, esperando que a porta não cedesse, rezando em silêncio para que fosse só minha imaginação. Mas aquilo era real. Muito real. Os 2 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Permaneci imóvel, ouvindo aquele som infernal. A cada estalo da maçaneta, eu sentia como se algo quisesse invadir o meu lar, como se houvesse uma intenção ali, uma vontade. E não era humana. Então, do nada, parou. O silêncio voltou de forma abrupta. O trinco parou de girar.
Esperei mais um pouco, o coração ainda batendo forte, e finalmente tive coragem de me levantar devagar e olhar por cima do sofá. A porta estava fechada, trancada como antes. Caminhei até ela, faca ainda em mãos, e me aproximei com cautela. Olhei pelo olho mágico. Nada. Só a rua vazia. Nenhuma alma viva. Nenhum movimento. Voltei lentamente para a cozinha e deixei a faca sobre a mesa com cuidado, como se ela ainda estivesse carregada de tensão. Me sentei no chão, as costas apoiadas na geladeira, e tentei entender o que tinha acabado de acontecer. Será que alguém tentou invadir a casa? Mas por que não bateram ou chamaram? E por que simplesmente desistiram depois de 2 minutos, sem dizer uma palavra? Ou pior, será que era mesmo alguém? A partir dali, algo mudou em mim. Na casa, no ar. Ainda não sabia, mas aquela seria apenas a primeira de uma sequência de noites onde o inexplicável passaria a fazer parte da minha rotina. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei horas deitado na cama, olhos fixos no teto, tentando racionalizar o que tinha acontecido. A maçaneta, o movimento frenético, a ausência de qualquer som humano. Repetia essas imagens mentalmente como se, de alguma forma, relembrar os detalhes me ajudasse a encontrar uma explicação lógica. Mas quanto mais pensava, mais tudo parecia fugir da razão. Mesmo com a porta trancada, não consegui me sentir seguro. Fiquei com a luz do abajur acesa e a faca Santoku ao alcance da mão, bem ao lado da cama. Ainda assim, qualquer estalo no forro, qualquer sopro de vento na janela me fazia prender a respiração. Acho que cochilei só depois das 4 da manhã, exausto, vencido pelo cansaço. Mas mesmo dormindo, meu sono foi leve, inquieto, cheio de imagens desconexas, a porta se abrindo devagar, uma silhueta do lado de fora, e aquele som de metal girando, como uma ameaça silenciosa. No dia seguinte, tentei seguir com a vida. Tomei café, lavei a louça, e fui até a calçada ver se havia alguma marca do lado de fora da porta. Pegadas, sinais de tentativa de arrombamento, qualquer coisa que justificasse o que aconteceu. Mas não havia nada. Nenhuma pista, nenhum arranhão na fechadura. Era como se aquilo nunca tivesse acontecido. Tentei me convencer de que era apenas cansaço mental. Talvez eu tivesse cochilado e sonhado com tudo aquilo. Talvez tenha sido só paranoia. Eu me convenci disso até o sol começar a se pôr. No início da noite, enquanto estava no meu quarto vendo vídeos no notebook, comecei a sentir uma presença esquisita no corredor. Sabe aquela sensação de que alguém está parado te olhando, de costas, mesmo com a porta entreaberta? Comecei a ter certeza de que havia algo ali. Não um som, não um vulto, só a sensação. Me levantei devagar, respirei fundo e abri a porta por completo. Corredor vazio. Tudo no lugar. Luz apagada. Silêncio. Mas, ao voltar para o quarto, percebi algo estranho. A faca. Aquela mesma faca que eu havia deixado na cozinha e depois levado comigo para o quarto. Não estava mais ao lado da cama. Olhei ao redor, até embaixo do colchão, na escrivaninha, na comoda, nada. Fiquei em pé no centro do quarto, paralisado. Eu tinha certeza absoluta de onde a havia deixado. Eu lembrava perfeitamente. E ela simplesmente desapareceu. Desci as escadas, cauteloso, e fui direto até a cozinha.
Minha primeira reação foi pensar que talvez eu tivesse levado a faca de volta e esquecido. Mas não. Ela também não estava lá. Foi aí que um som me fez congelar no lugar. Passos. Do andar de cima. Pausados. Lentamente percorrendo o piso de madeira do corredor do segundo andar. Exatamente onde ficava meu quarto. Engoli em seco. Meu primeiro instinto foi ligar para alguém. Mas o celular estava na sala. Respirei fundo e me obriguei a subir de volta. A escada parecia mais longa. Cada degrau rangia de um jeito quase cruel. Me aproximei do corredor escuro. Acendi a luz. Vazio. Fui até meu quarto. Porta escancarada. Nenhum sinal de nada. Até que algo me chamou a atenção. A faca estava cravada, de forma precisa, no centro da minha escrivaninha. A lâmina inteira fincada na madeira, com o cabo voltado para mim, como se tivesse sido colocada ali com uma força cirúrgica. Era impossível eu ter feito aquilo. E se alguém tivesse feito, teria que ter entrado na casa. Teria que estar ali ainda. Vasculhei tudo. Tranquei todas as janelas de novo. Chequei cada canto da casa. Nada. Nenhum sinal de invasão. Mas a sensação de estar sendo vigiado aumentava. Fiquei tão perturbado que dormi no sofá da sala, com todas as luzes acesas. De vez em quando, ouvia pequenos estalos vindo do andar de cima. Às vezes parecia que um móvel se arrastava levemente, outras vezes parecia só o rangido da madeira sob um peso, como se alguém caminhasse com cuidado para não ser notado. Mas eu ouvia. Na manhã seguinte, fui até o quarto com o coração pesado. A faca ainda estava lá, fincada no mesmo lugar. Toquei nela com cuidado, tirei da escrivaninha. Sem saber o que fazer, coloquei de volta na cozinha, no fundo da gaveta. Mas nada mais parecia normal. Era como se algo tivesse entrado na minha casa naquela noite. Não pela porta, mas por outro meio. Algo invisível, silencioso e, agora, presente. Naquela tarde, minha vizinha do lado esquerdo, Dona Selma, bateu na minha porta. Uma senhora de quase 70 anos, sempre muito religiosa, com seu jeito calmo. Filho, me desculpa incomodar, mas ontem à noite, umas 3 da manhã, você ouviu alguém chamar seu nome. Chamar meu nome. Perguntei, confuso. Ela assentiu. Eu acordei para tomar um remédio. Quando fui beber água, juro que ouvi uma voz chamando Caio. Caio. 3 vezes. Bem clara. Mas não era grito. Era como se estivesse do lado de fora da minha janela. Só que não tinha ninguém na rua. Achei que podia ser você. Por isso vim perguntar. Eu fiquei parado, mudo, sem saber o que dizer. Eu não tinha saído da casa. Eu não tinha dito uma palavra naquela noite. E naquele momento, eu entendi. Se algo me observava dentro da minha casa, agora também estava tentando sair. Ou pior, estava tentando chamar mais alguém. Depois da visita da Dona Selma, algo mudou. O medo que antes parecia restrito às noites passou a se infiltrar em todos os momentos do meu dia. Não importava onde eu estivesse, no quarto, na sala, até mesmo fora de casa, eu sentia que estava sendo observado. Como se alguém ou alguma coisa me acompanhasse em silêncio, sempre à espreita. Nos dias seguintes, continuei dormindo mal. E quando conseguia pegar no sono, meus sonhos eram perturbadores. Sempre a mesma cena. A maçaneta da porta girando sozinha, devagar.
enquanto do outro lado uma sombra me observava. Eu acordava suando, coração disparado, e com a certeza de que algo estava me esperando do lado de fora. Numa dessas noites, acordei por volta das 3h13 da madrugada com uma sensação tão forte de presença que precisei levantar. Fui direto para o corredor e acendi a luz. Tudo estava no lugar, mas assim que pisei na escada, ouvi de novo: Caio. Uma voz baixa, grave, soprada. Não vinha da rua. Vinha de dentro da casa. Fiquei parado, tentando entender de onde exatamente o som tinha vindo. Virei devagar para o fundo do corredor e meu estômago gelou. A porta do banheiro, que eu lembrava de ter deixado encostada, estava completamente aberta. E dentro dele, no espelho, havia algo escrito: vapor. Como se alguém tivesse acabado de sair de um banho quente. A palavra era simples, curta, mas suficiente para me paralisar. Volte. Não entendi o significado. Voltar para onde? Voltar para quê? Ou quem deveria voltar? Aproximei-me devagar do espelho. Passei a mão, apagando a palavra. E nesse momento, senti como se o banheiro ficasse alguns graus mais frio. Não sei explicar, o ar parecia mais denso, mais pesado. Voltei correndo pro quarto e tranquei a porta. Aquela noite, dormi com a faca de novo ao lado da cama. No dia seguinte, decidi contar para minha mãe. Não entrei em todos os detalhes, mas falei do que ouvi, da escrita no espelho. Ela ficou assustada, mas não pareceu exatamente surpresa. Disse que, dias antes, enquanto passava roupa sozinha em casa, ouviu alguém bater na janela da lavanderia. 3 batidas, bem espaçadas. E quando foi olhar, não havia ninguém. Mesmo assim, trancou tudo e foi rezar. Foi aí que me contou que desde que eu era pequeno, às vezes via vultos passando pela casa, especialmente à noite. Achava que era coisa da cabeça, que uma hora passaria. Mas agora, com tudo isso acontecendo, estava começando a pensar que talvez alguma coisa estivesse mesmo aqui há muito tempo. Na noite seguinte, acordei com a luz do corredor acesa. E eu tinha certeza de que havia apagado antes de dormir. Levantei, abri a porta devagar, e a cena me gelou por inteiro. A faca, a mesma faca, estava de novo ali, cravada no chão, bem no centro do corredor, apontando em direção ao meu quarto. Aos poucos, comecei a perceber um padrão. Tudo acontecia no mesmo intervalo de tempo. Sempre entre 2h53h20 da manhã. O horário conhecido como a hora morta. O momento da madrugada onde, segundo muitas crenças, o véu entre o nosso mundo e o outro lado é mais fino. Decidi então instalar uma câmera no corredor. Peguei uma daquelas antigas que tinha guardado, configurei para gravar em loop e deixei posicionada numa prateleira discreta. Na primeira noite, nada. Na segunda, um chiado estranho, mas nenhuma imagem. Na terceira, foi quando tudo desabou. Revendo a gravação da madrugada, por volta das 3h06, a imagem começou a falhar. A luz do corredor piscou algumas vezes, e então, uma silhueta apareceu. Não era possível ver o rosto. Era como uma sombra, humana, mas disforme, parada no final do corredor. Firme, como se estivesse observando a porta do meu quarto. Fiquei paralisado por minutos olhando aquilo. A figura não se mexia, mas o ambiente ao redor parecia pulsar,
como se a própria câmera estivesse sendo afetada pela presença. A gravação terminou abruptamente. E o pior, quando olhei de novo para a prateleira, a câmera não estava mais lá. Procurei por toda parte. Nada. Como se tivesse desaparecido junto com a entidade. E foi então que percebi um cheiro estranho vindo do meu quarto. Um cheiro metálico, quase como ferrugem. Entrei devagar, com o coração acelerado. E lá, no centro da cama, estava a câmera, aberta, com a lente quebrada, e sobre ela, um pequeno tufo de cabelo, preto, molhado. A partir desse momento, entendi que o que quer que estivesse me observando, não queria apenas me assustar. Estava me marcando, me escolhendo e, de algum modo, se aproximando mais a cada noite. Depois do que vi na gravação e da forma como a câmera foi devolvida, eu parei de tentar racionalizar. Não era cansaço, não era estresse. Tinha algo aqui, algo que me observava, que conhecia meus hábitos, que caminhava pelos mesmos cômodos que eu, mas sem ser visto. Passei 2 dias evitando ficar sozinho. Dormia com a TV ligada, todas as luzes acesas, e comecei a trancar até as portas internas da casa. Mas mesmo assim, o sentimento de que não estava só persistia. Na madrugada do 3º dia, acordei com um barulho vindo da cozinha. Passos lentos. Levantei da cama, munido apenas da luz do celular. Desci devagar. Ao chegar na escada, percebi que a porta da cozinha estava entreaberta. Aquilo me fez travar. Eu sempre fechava aquela porta. Sempre. Aproximei-me cauteloso, tentando não fazer barulho. Quando empurrei devagar para espiar, não havia ninguém. Mas havia algo estranho no chão. Pegadas. Não eram de sapato, nem descalças. Eram como marcas de pés molhados, mas com uma forma errada. Alongada, como se os dedos fossem finos e desproporcionais. Segui as pegadas até a porta da sala. E então, vi a maçaneta girando. De novo, lentamente, como se alguém estivesse tentando abrir por dentro dessa vez. Mas não havia ninguém do lado de fora. Fiquei ali, paralisado, o trinco girando sozinho, a maçaneta baixando e voltando, sem pressa, sem força, como se aquilo quisesse me lembrar que ainda estava por perto. Dei um passo para trás e senti algo roçar minha nuca. Me virei bruscamente. Nada, mas o frio que percorreu o meu corpo me deixou trêmulo. Corri de volta para o quarto, me tranquei e fiquei ali, imóvel, encarando a porta. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, falei com um amigo da faculdade, o Renato. Ele era daqueles céticos até demais, mas gostava de histórias estranhas. Quando contei o que estava acontecendo, ele ficou curioso ao invés de assustado. Cara, e se tiver algo aí que tá ligado à casa? Sei lá, já pensou em pesquisar a história dela? Ele sugeriu. Fui atrás. Vasculhei documentos antigos que minha mãe guardava no quartinho dos fundos. Descobri que a casa foi construída nos anos 70, mas antes disso havia outra construção no terreno. Um casarão antigo, que foi demolido após um incêndio. Encontrei até um recorte de jornal com a manchete: homem é encontrado morto em casa incendiada, segurando objeto de metal nas mãos. Na imagem, mal dava para ver os detalhes, mas havia algo familiar no texto. O local, a descrição da planta da casa antiga. E então me dei conta.
O banheiro que usamos hoje ficava exatamente onde, segundo a matéria, o quarto do homem havia sido. Voltei a olhar as gravações da câmera, o pouco que restava. Congelei a imagem da silhueta no corredor. Ampliei o máximo que pude, tentando identificar algum detalhe. E ali, no canto da moldura, reparei num pequeno reflexo metálico na mão da sombra. Uma lâmina, curta, como a faca Santoku que eu usava. Aquilo me gelou por inteiro. Era impossível, mas parecia o mesmo objeto. Naquela noite, decidi não dormir. Fiquei acordado, esperando. Às 3h02, ouvi o primeiro estalo vindo do corredor. Um som seco, como madeira rangendo. Depois, outro. Passos. E então, a porta do meu quarto destrancou sozinha. O trinco girou num clique suave, e a maçaneta começou a baixar, centímetro por centímetro. Me afastei devagar, o coração batendo tão forte que doía. A porta se abriu. Não completamente. Só o suficiente para revelar o escuro do corredor. Liguei a lanterna do celular com mãos trêmulas. Iluminei a fresta da porta. E lá estava. Um olho. Negro. Sem brilho. Encarando o meu. Soltei um grito e joguei o celular. Corri até a porta. Empurrei com força e tranquei de novo. Me afastei tremendo. O som cessou. Nenhum passo. Nenhum ruído. Nada. E no silêncio que se seguiu, ouvi algo novo. Uma respiração. Vinha de dentro do quarto. Lenta. Fria. Atrás de mim. Naquela madrugada, eu não dormi. Não porque eu não quisesse, mas porque simplesmente não dava mais. Depois daquela respiração atrás de mim, eu congelei. Por alguns segundos, não consegui me mexer. Meu corpo inteiro se recusava a obedecer, como se o medo tivesse enraizado nos músculos. Quando finalmente criei coragem e me virei, não havia nada ali. Nenhuma figura, nenhuma sombra. A janela estava fechada, o quarto em silêncio, mas o ar era denso, pesado, quase respirável. Sentei no chão, encostado na porta, com a faca ainda na mão, tentando entender se aquilo estava mesmo acontecendo ou se eu já tinha passado do limite da minha sanidade. No dia seguinte, fui até a casa do Renato e contei tudo. Ele sugeriu procurar ajuda espiritual, talvez um centro espírita ou uma benzedeira. Mas o que ele disse em seguida me deixou ainda mais inquieto. Cara, será que isso está mesmo só na casa? E se for com você? Aquilo bateu como uma martelada na cabeça. E se não era o lugar? E se era algo ligado a mim? Alguma coisa que me viu e escolheu ficar? Voltei para casa naquela noite carregando um vidro de sal grosso, um galinho de arruda e um terço da minha mãe. Tudo o que pudesse servir como proteção. Coloquei o sal nas portas e janelas, deixei o terço pendurado na maçaneta do quarto e a arruda embaixo do travesseiro. Era como montar um campo de defesa num território já dominado. Às 2h43, a TV da sala ligou sozinha. Um chiado. Imagem preta e branca. Ruído de estática. Desci devagar. O controle estava em cima da estante, intocado. Desliguei a TV. No mesmo segundo, a luz da cozinha acendeu. Fui até lá, em passos curtos, sentindo a presença de algo que parecia me observar com atenção, como se estivesse se alimentando do meu medo. A faca Santoku que eu sempre deixava na gaveta estava sobre a pia, molhada, mas eu não havia usado ela naquele dia.
Me aproximei com cuidado e peguei o cabo. Estava gelado. Quando virei a lâmina, havia um pequeno risco no metal. Um risco que parecia uma letra. Um A. Minúsculo. Riscado como quem grava algo à unha. Naquela noite, dormi no quarto da minha mãe. Ela não achou estranho. Disse apenas que também vinha sentindo coisas estranhas. E que, às vezes, via a sombra de alguém parado no corredor quando passava para o banheiro de madrugada. Na semana seguinte, instalei mais câmeras. 4 ao total, cobrindo todos os cômodos principais. E fiz algo que não costumo. Comecei a anotar cada evento estranho num caderno. Dia 1. TV ligou sozinha. Luzes piscando. Dia 3. Porta da cozinha destrancada de manhã. Pegadas novamente. Dia 5. Voz sussurrando meu nome enquanto eu tomava banho. Dia 6. Maçaneta girando. De novo. 3h11. Comecei a perceber um padrão. Quase tudo acontecia entre 3h e 3h30 da manhã. O que quer que fosse, parecia ter um horário para se manifestar. Até que, numa das gravações, algo apareceu com mais clareza. Na filmagem da sala, por volta de 3h18, quando tudo estava escuro, a câmera captou uma silhueta atravessando da cozinha até o corredor. Não andava, deslizava, e em certo momento, ela virou o rosto para a câmera. Olhos completamente pretos, sem pálpebras. A pele parecia esticada sobre ossos finos. E um sorriso tão errado que me fez pausar o vídeo imediatamente. Desde aquela noite, parei de gravar, parei de assistir. E mesmo assim, não adiantou. Às vezes acordo com a TV ligada em estática. Às vezes, a faca muda de lugar. Às vezes, vejo a maçaneta da porta se mover, mesmo com ela trancada por dentro. E o pior, agora não é mais só aqui em casa. Recentemente, fui passar a noite na casa da minha namorada, achando que talvez, só talvez, estar longe me desse paz. Às 3h04, a porta do quarto dela rangeu. E quando olhei, a maçaneta começou a se mover. Sozinha. Exatamente como antes. Não sei mais o que fazer. O que começou como um susto isolado, uma madrugada tensa, virou algo que não me larga. Talvez tenha sido a maçaneta. Talvez tenha sido o trinco. Ou o olhar daquilo naquela gravação. A verdade é que, desde aquela noite, algo me escolheu. E agora? Eu não sei mais onde termina a minha casa e começa o que está me seguindo.